Meu nome é José Eduardo Levi, sou biólogo, doutor em Biologia Molecular pela Universidade de São Paulo e desde 2006 responsável pelo setor de Biologia Molecular do Álvaro Apoio. Vou falar para vocês hoje a respeito de uma novidade fantástica que estamos disponibilizando na medicina fetal, que é o teste que se chama NIPT, N-I-P-T. NIPT é uma sigla que vem do inglês Non-Invasive Prenatal Testing, teste pré-natal não invasivo. O que quer dizer não invasivo? Não invasivo quer dizer que esse teste é realizado através de uma coleta de sangue da mãe e não através da necessidade de uma coleta de amostra invasiva, como até hoje era realizado para a obtenção de material genético do feto. De forma mais clara, para a realização do cariótipo, que é o teste que analisava a genética fetal, era necessária a obtenção de uma amostra ou do líquido amniótico ou de vilosidade coriônica, portanto, ambas as amostras obtidas através de procedimentos invasivos que possuem um risco de perda fetal ou mesmo de prejuízo à saúde fetal e materna também. Bem, o NIPT, que é o teste não invasivo, ele se vale de uma descoberta fantástica que aconteceu nos últimos 20 anos, que foi da presença de DNA fetal circulante no plasma da mãe. Então, um exemplo muito simples e claro desse conhecimento é o que nos permitiu fazer a determinação do sexo fetal, que já é um teste que existe na rotina laboratorial aqui no Brasil há pelo menos 15 anos, no qual, através de uma simples amostra de sangue materno, a gente era capaz de dizer se o bebê dentro da barriga da mãe era menino ou menina. E podíamos já fazer esse diagnóstico do sexo fetal a partir de 8 semanas de gravidez, quando não existe nenhuma evidência morfológica ainda pelo ultrassom de qual é o sexo daquele bebê. Bem, esse tipo de teste se valia então da presença de DNA fetal, no caso do cromossomo Y, quando o feto era um menino presente no plasma materno. Esses testes evoluíram para permitir analisar não só o cromossomo Y, mas todo o conjunto de cromossomos, portanto um verdadeiro cariótipo molecular. O teste que nós estamos trabalhando e oferecendo agora, o NIPT, ele está focado nos cromossomos associados com as trissomias, portanto cromossomo 13, cromossomo 18 e cromossomo 21, cromossomo X, cromossomo Y e as microdeleções do cromossomo 22, que também são importantes associadas à síndrome de George, que é uma síndrome genética de incidência relativamente alta na população em geral. Bem, o NIPT, que já foi validado clinicamente, os trabalhos publicados, existem mais de 1 milhão de mulheres que já passaram por esse procedimento de NIPT, então hoje nós sabemos que a acurácia desse teste é muito alta. A sensibilidade do NIPT é bem maior do que aquela da atual status, o atual procedimento de avaliação de risco materno para, por exemplo, síndrome de Down. O procedimento padrão hoje é a translucência nucal aliado à idade materna e aos marcadores bioquímicos que estão presentes também no sangue da mãe. O NIPT, pela simples análise da genética, simples não porque é extremamente complexa, mas através da análise da genética fetal no plasma materno, tem uma acurácia, uma sensibilidade bastante maior do que o melhor que existe, que é o teste quádruplo aliando a translucência nucal com os marcadores bioquímicos. Bem, como é feito esse NIPT? Como é feito esse milagre? A gente sabe que no plasma da mãe existe uma quantidade de DNA fetal muito pequena, mas essa quantidade fetal é suficiente quando analisada por tecnologias genômicas de última geração, ou seja, o sequenciamento assim chamado de nova geração, Next Generation Sequencing ou NGS. Esse NGS é uma tecnologia que consegue gerar milhões e milhões de pares de bases numa simples corrida do sequenciador. Então, o procedimento normal é, novamente, coleta de uma amostra do sangue da mulher grávida, centrifugação daquele sangue para obtenção do plasma, isolamento do DNA fetal misturado ao próprio DNA materno proveniente do plasma, e a partir desse DNA proveniente do plasma é feito o sequenciamento e, por técnicas de bioinformática, a separação daquilo que é materno daquilo que é fetal e a análise
no fetal, se existe, por exemplo, no caso, a presença de uma cópia extra do cromossomo 21, ou do cromossomo 18, ou do cromossomo 13, a monossomia do X, que é a ausência de um cromossomo X, ou triploidia, que é a carga genética triplicada, em vez de a gente ser diploide, pode ser triploide, ou as microdeleções, como foi já comentado, relacionadas ao cromossomo 22 também. Após essa análise, que demora em torno de 5 a 10 dias para a liberação do resultado a partir do momento da coleta da amostra, também é verificado a fração fetal, que é a quantidade de DNA do feto que está presente naquele plasma, porque se ela for muito pequena, o teste não tem boa acurácia, ele nem é realizado, mas havendo acima de 2,8% de fração fetal, ou seja, aquele total de DNA, se a partir de 2,8% for do feto, é possível de ser feita a análise, o que é o caso para mais de 99% das pacientes. Uma vez feita essa análise, esse sequenciamento, essa análise é feita através de um software muito sofisticado de bioinformática, que então permite dar essa informação, transformar em relatório essa informação proveniente dos cromossomos presentes no DNA circulante no plasma da mãe. E aí isso é transformado então num score, num valor de risco que diz: essa gravidez é de alto risco para a trissomia do 21, ou para a trissomia do 13, ou para a trissomia do 18, e as outras alterações que eu já mencionei anteriormente também. Então, portanto, ele não é um teste diagnóstico, mas é um teste de rastreio, um teste de screening para ser feito num primeiro momento. Se a conclusão do relatório for gravidez de alto risco, aí está bem indicado então o procedimento invasivo, que é o procedimento confirmatório, então, através do cariótipo, ou do FISH, ou do qPCR, mas técnicas realizadas com o líquido amniótico, então, ou a velocidade coriônica, você então confirma aquele diagnóstico que tem uma alta chance, portanto, valor preditivo positivo muito alto, que é oferecido pelo NIPT. Só a termos de comparação, o valor preditivo positivo verificado em estudos clínicos do atual status quo, quer dizer, do atual estándar de rastreio, que é a translucência nucal pelo ultrassom, mais os marcadores bioquímicos, está na ordem de 3 a 4%. E o valor preditivo positivo do NIPT está acima de 90%. Ou seja, quando eu digo que o feto tem alto risco para ter uma dessas síndromes no NIPT, tem mais de 90% de chance desse valor, de fato, o feto ser afetado. Quando o teste translucência nucal mais marcadores bioquímicos diz que existe alto risco de ter um feto afetado, em torno de 3 a 4% de verdade se confirma. Então, esse valor preditivo positivo é uma das grandes vantagens dessa técnica, e a outra é o valor preditivo negativo. Quando ele diz que não há risco, então aí a chance é abaixo de 0,1% de você ter um falso negativo, portanto uma criança afetada que o teste não foi capaz de detectar. Esse teste pode ser feito para qualquer população, em qualquer idade gestacional, a partir da 9ª semana, em qualquer momento da gravidez, ele pode ser realizado com toda essa precisão, essa acurácia que eu comentei para vocês.